Dia ao vivo, mais um dia pra gente trocar muita coisa legal. Gente, eu separei tanta coisa sensacional, mas hoje quero te fazer uma pergunta. Antes da gente começar, pergunta: o que faria o teu cliente feliz? Você sabe dizer? E se você souber dizer, logicamente, o que faria o teu cliente feliz, você acha que isso vai fazer com que a tua empresa, o teu negócio, o teu serviço, o teu produto faça mais sucesso? Sim, né? Então, a grande sacada que eu vou te mostrar aqui hoje é um roteirinho, um mapa, um passo a passo para você saber como fazer o teu cliente feliz. Simples assim, Aline. Eu vou resumir então a minha venda, ao meu sucesso da minha carreira, da minha empresa, né, do meu produto, do meu serviço, daquilo que eu oferto, com a jornada do cliente feliz. Combinado? Passo a passo para você entender cada uma dessas etapas. Primeiro ponto: antes da venda, antes de você ofertar alguma coisa. Quando eu falo venda, lembra que todo mundo vende, seja você um profissional de carreira, ou seja você um autônomo, um profissional liberal, enfim, ou tenha você uma empresa, tá bom? Antes da venda, antes da entrega, antes de eu ofertar aquilo para a pessoa que eu quero atingir, logicamente, né? Que a gente vai fazer essa troca comercial ali. Eu vou dar a minha sabedoria, a minha capacidade intelectual, eu vou resolver um problema dela, ela vai me dar dinheiro. É a forma que a gente comercializa hoje. Seja baseado na tua reputação, seja baseado em serviços de produtos ou você anuncia, ou em padrões gerais, tá, da indústria. Eu quero que você entenda que você precisa saber quais são as expectativas do teu cliente. O que ele quer? Poxa, ele quer rapidez, ele quer agilidade, ele quer emagrecer, ele quer ficar mais bonito, ele quer ficar mais saudável, ele quer mais isso, ele quer mais aquilo outro. E aí mora uma grande questão. É extremamente importante vocês entenderem isso, tá? No fundo, tem um cara incrível chamado Maslow, vocês já devem ter ouvido falar na pirâmide dele. E o Maslow falava lá atrás, né, desde que ele criou a teoria da pirâmide de Maslow, que a gente tem necessidades muito fundamentais para a nossa vida. E dentro dessas necessidades fundamentais, eu preciso, obviamente, existe uma hierarquia. Primeira coisa, eu tenho que ter aquela segurança fisiológica, eu tenho que ter onde morar, eu tenho que conseguir dormir, eu tenho que estar me sentindo seguro onde eu durmo, eu tenho que beber, né? Eu tenho que tomar água, eu preciso comer, ou seja, o alimento, né? A bebida, a casa, uma coisa bem primata, bem rudimentar. E a procriação, tá, gente? O sexo é importante também na base da pirâmide de Maslow. Depois disso, a gente vai para o caráter de segurança mesmo, ou seja, eu preciso saber que o meu corpo está seguro, ou seja, estou saudável. Eu tenho recursos, a minha família está bem, eu tenho uma propriedade ou eu tenho uma estabilidade. Depois disso, a gente cria a terceira parte da pirâmide, o terceiro trechinho dela, que é quando a gente fala que eu preciso ter um senso de pertencimento, um belonging, ou seja, eu preciso ser bem aceito na minha sociedade, no meu bairro, no meu prédio, dentro da minha família, na minha relação com os meus amigos, com os meus pares, tá? Eu tenho que ter uma reciprocidade com as pessoas, um senso de tribo, de pertencimento. E, logicamente, preciso aqui também, é uma necessidade do homem, da mulher, enfim, do ser humano, ter uma intimidade sexual com alguém. Não é fazer sexo, ter intimidade sexual, ter um parceiro ou uma parceira. Isso foi Maslow que falou, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Quase no topinho da pirâmide, né? Na segunda partezinha de cima para baixo, eu tenho a parte da estima, ou seja, eu preciso me sentir uma pessoa com uma grande autoestima, uma autoestima bem trabalhada, bem elevada. O que é isso? Eu tenho que ter confiança naquilo que eu faço, eu tenho que me sentir útil, proativo, eu preciso combater a frustração, combater a procrastinação para eu me sentir importante, gerando valor para as pessoas que estão à minha volta, né? E por último, lá no topinho da pirâmide, não menos importante, a gente tem a parte de autorrealização, ou seja, eu não quero me sentir marginalizado, excluído, eu quero me sentir importante, relevante, eu quero ter um senso de deixar um legado para as pessoas, para o mundo à minha volta. Mas, logicamente, eu preciso aceitar os fatos, eu preciso colocar a minha moralidade,
ela precisa ser aceitada, eu preciso exercer minha criatividade, enfim. E essa hierarquia, todos esses aspectos, eles são extremamente importantes não só para a sua vida pessoal, mas para a vida de quem? Do seu cliente. Ou seja, para eu fazer o meu cliente feliz, eu preciso entender quais são as expectativas dele. Exemplo, você vende, vamos ver aqui, me fala alguém aí onde vocês vendem. Pode ser produto ou serviço, tá? Ou se você trabalha para alguém também, pode falar qual que é a sua expertise aqui. Alguém coloque de exemplo aqui. O que algum de vocês vende? E eu já vou fazer uma ligação mais anterior. Consultoria, o Lucas colocou. Lucas, consultoria é a forma de vender, mas eu preciso saber consultoria de quê? Você dá consultoria de quê? Dudu colocou ali a prancha de surf de peito. Gleiciane colocou joias, muito bom. A Lê colocou serviços, né? A letra da minha equipe. Vamos pegar então algumas coisas que vocês falaram aí e eu vou relacionar isso. Peraí, para não fazer besteira, deixa eu ver se tá aqui. Eu vou relacionar isso ao Maslow, a toda a psicologia, para você entender como é que você vai de fato fazer o seu cliente feliz. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu vendo uma joia, tá? Essa joia geralmente é para um público mais feminino, certo? Imagino eu. Acho que foi Gleice ou Gislaine, não sei o seu nome, desculpa, passou aqui. Vamos supor que você pegou, vou pegar a sua joia, depois eu vou pro Dudu. Quando eu vendo uma joia para uma mulher, essa mulher está buscando certamente uma autoestima, né? Ela precisa se sentir bem, se sentir respeitada. Não gosto do termo empoderada, mas vai fazer sentido o que eu tô falando. Tem que ter um senso de confiança, a postura dela muda, né? Quando ela tá lá bonitona, enfeitada e tal. Me arrumei aqui para estar com vocês nessa live, tô me sentindo mais poderosa, né? Você tá pronta ali pro combate. Mas, no fundo, quando a mulher tá ali comprando aquela joia, porque ela precisa trabalhar aquela autoestima e a confiança dela, na base daquilo ali, ela tá buscando uma aceitação dentro dos amigos, ela tá buscando uma aceitação com o parceiro ou com a parceira dela, ela tá buscando uma aceitação com as pessoas, né, com os pares dela, para que ela seja vista com respeito, com autoridade, com confiança, e automaticamente isso se relaciona a, poxa, se a mulher se apresenta bem, se ela tá vistosa, né, como diriam as pessoas mais antigas, e a autoestima dela tá bem trabalhada, ela não só consegue me passar uma imagem de uma pessoa que se cuida, mas olha que interessante, gente, isso é estudo científico, tá? Eu estava lendo ontem um livraço de um dos antigos chefões do FBI. A joia, assim como a expressão corporal, o cabelo, tudo, demonstram para a pessoa que está do outro lado, num nível inconsciente, no nível primata, que aquela pessoa é saudável. Olha que loucura! E se eu mostro para você que eu sou saudável, ou seja, se eu me cuido, se eu higienizo as unhas, o cabelo, o meu rosto, os dentes, se eu sou socialmente aceito, se eu sou saudável para você, olha como é que a gente vai ligar tudo isso. Eu não só entro, eu, Aline, dentro da minha pirâmide de Maslow, da minha satisfação, mas focando no meu cliente, eu mostro para ele que eu me preocupo comigo, com o meu bem-estar, com a minha saúde, com a minha autoestima. Automaticamente, adivinha qual que é a relação que ele faz? Opa, a Aline também vai se preocupar com a minha. Se a Aline tem um negócio, o negócio dela está bem gerido, está bem administrado, está faturando alto, opa, se eu contratar a Aline como a minha mentora, ela vai fazer a mesma coisa pelo meu negócio. Se eu chego numa academia e eu vejo, por exemplo, um personal ou um atleta, uma pessoa que é uma referência, né, tem uma inteligência body kinesthetics, que a gente chama, ela é boa, né? Ela tem um formato do corpo bonito, ela tem um aspecto de saudável, ou ela é muito boa executora na dança ou no esporte, eu vou falar, opa, eu quero aprender com essa pessoa. Por quê? Porque ela se torna referência para mim. Quando eu falo de uma profissão que está muito ligada à imagem, fica muito simples para vocês entenderem. Mas como é que eu faço então, Aline, para fazer essa conexão com o meu cliente? Como é que eu vou entender qual é a necessidade do meu cliente? E aí o Dudu colocou aqui, por exemplo, a prancha, né? De cara, o que o Dudu vende? Ele não vende a prancha em si. Ele vende uma prancha de mão que permite com que o cliente dele, a buyer persona dele,
pegue aquela prancha e tenha um momento de lazer, que essa pessoa se exercite, que ela esteja em contato com a natureza, que ela esteja em contato com a água salgada, com o mar, com o sol, com a areia, com as pessoas que estão ali em volta, que ela esteja talvez num momento lúdico, ou de descanso, ou de prazer, com a família, com os filhos, com ou os pais, ou os amigos. E automaticamente, o nosso organismo, nesse momento de lazer, nesse momento de diversão, a gente é uma farmacinha, né? A gente tem uma farmácia interna aqui. Ele libera endorfina, ele libera serotonina, ele libera ocitocina, ou seja, ele libera um monte de hormônios bons, vamos colocar assim, que fazem com que a pessoa relate, né? Ela sinta a sensação de colocar aquela prancha de novo na mão e ela fala, caramba, ter essa prancha nas minhas mãos significa sentir isso. Significa estar bem, estar me sentindo poderoso, leve, com uma sensação de autorrealização, com uma relação de pertencimento, porque minha família está aqui, meus amigos estão aqui. Uma sensação de segurança, por quê? Porque se eu estou com uma prancha na mão, automaticamente eu não estou pegando a onda sem nenhuma ferramenta, ou seja, querendo ou não, estou apoiado em alguma coisa, até a minha saúde é impactada, porque eu estou me exercitando, eu estou em contato com a natureza. E lógico, você está ali, ó, você está respirando, né? Você está fazendo todo seu processo homeostático, seu metabolismo tá girando ali em cima. Você impacta na pirâmide todinha da pessoa. Tá bom, Aline, mas como é que eu faço para ofertar isso para o meu aluno? Bom, meu aluno, tô muito doido. Como é que eu faço para ofertar isso para o meu cliente? Você vai perguntar para ele, simples assim. Aline, eu não tenho cliente, não sei quem que é meu cliente, não sei o que ele poderia comprar. Se você ainda não tem, você vai criar um negócio chamado de ICP, ou seja, Ideal Customer Profile. Aquele meu perfil de cliente ideal, aquela pessoa que eu imagino que seja o cliente ideal para mim. Exemplo, se eu vou vender alguma coisa relacionada à música, à arte, muito provavelmente eu já vou começar a imaginar que a pessoa que vai estar ali do outro lado para consumir a minha arte, vamos supor que eu vou vender quadros, tá? A pessoa que está do outro lado, certamente ela precisa ter um anseio, uma expectativa, uma necessidade de querer comprar aquele meu quadro, aquela obra de arte para expor isso, seja dentro da casa dela, seja, sei lá, nas redes sociais dela. Então, será que vai fazer sentido eu pensar que meu cliente ideal, para quem eu vou vender essas minhas obras de arte, que são grandes, aqueles quadros maravilhosos, para uma pessoa que, sei lá, é nômade digital, ela põe uma mochila e viaja pelo mundo? Provavelmente não. Talvez ela não compre aquilo, porque ela não vê valor, não é a pegada dela. Será que eu vou vender, por exemplo, um tênis, né, de corrida, super macio, sei lá, com um amortecedor e tal, mas eu tô imaginando que a pessoa que vai comprar o meu produto, obviamente é uma pessoa que tá, né, ali, ó, ansiando para ir para uma maratona, para fazer algum esporte, que ela já tem por hábito fazer isso. Então, qual que é a expectativa desse meu cliente quando eu vou vender, por exemplo, para ele um tênis de corrida? A expectativa dele é colocar aquele tênis no pé, o tênis preservar os joelhos dele, preservar a coluna dele, fazer com que a performance dele durante a corrida seja boa e ele consiga cruzar a linha de chegada, ou que ele consiga fazer os treinos dele regulares na academia, ou o que quer que seja. Então, tudo que você vai vender, a grande sacada é, antes da venda, antes de você anunciar, antes de tudo, antes de você falar com a pessoa, eu quero que você entenda o que você está vendendo, para quem que você está vendendo e qual que é a expectativa daquela pessoa. A expectativa da pessoa, obviamente, é a expectativa relacionada à solução que o teu produto dá. Simples assim, tá bom? Na verdade parece simples, né, gente? Não é tão simples não, porque se eu vendo uma coisa muito generalista, dá a impressão que eu vendo para todo mundo, que não vendo para ninguém, né? Tava até mais cedo falando isso um pouquinho antes de entrar na live. Imagina que eu tenho um profissional que é um médico. E esse médico, ele não fez especialização, não fez mestrado, ele não entrou em nenhuma área. Ele é um médico, sei lá, de repente intensivista, ou ele resolveu ficar como clínico geral, tá? E esse clínico geral, esse médico,
Quando você tá com algum problema, sei lá, você se machucou, ou você tá com muita febre, ou aconteceu alguma coisa, teve uma emergência na sua casa, você vai correr pro pronto-socorro, certo? Chegou nesse pronto-socorro, você sabe que esse primeiro atendimento é esse médico que vai te dar. Legal, ele vai fazer o atendimento em você e tal. Só que aí ele diagnosticou que você tá com uma dor, de repente, na cabeça muito forte, ou que você tá com uma dor na coluna muito forte. O que ele vai fazer? Vai provavelmente passar você para um radiologista, para esse radiologista fazer um exame de imagem em você, certo? Aquele radiologista que tem uma outra experiência vai olhar esse exame de imagem e vai falar, tem um problema aqui ortopédico na coluna dessa pessoa. O que o médico vai falar para você? Fulano, ó, agora não sou eu, nem é mais o radiologista. Pega esse meu atendimento mais o raio-x e vai para um ortopedista, ou seja, vai para um especialista naquele assunto. E aí, de repente, o ortopedista vai te tratar. Então, quando você vende alguma coisa e você tem condições de nichar um público, em falar com aquela galera, em falar com aquele nicho específico, é muito poderoso, pessoal, porque a pessoa acha que, caramba, tá falando comigo. Exatamente a mim que essa pessoa está atingindo, eu tô com dor nas costas, é comigo que ela tá falando. Porque senão você fica muito generalista, tá? Então, até a forma de você empacotar aquilo que você vende é muito interessante se você escolher quem que é o teu público-alvo, tenta segmentar. Existem várias ferramentas para isso, lógico. Depois, então, que eu entendi a expectativa do meu cliente, eu vou antecipar as necessidades dele. Como assim, Aline, antecipar as necessidades dele? Eu sei que produtos que são similares ao meu, né, são necessários, são úteis, já estão sendo vendidos por aí. Exemplo, poxa, sei lá, eu vou vender, eu tenho um restaurante, tá? Então eu vou vender comida pronta, eu vou vender comida congelada. O que será que o meu cliente que vai comprar essa minha comida congelada, o que será que ele precisa? Quais são as necessidades dele? Óbvio, né? A expectativa dele é comer uma coisa deliciosa e resolver o problema dele da fome, que é a necessidade mais básica lá da pirâmide de Maslow. Mas como é que eu posso antecipar esse problema do consumidor? Como é que eu posso dar uma cutucadinha nele? Eu posso, por exemplo, saber que se essa pessoa compra comida congelada, ela provavelmente ou não gosta ou, né, de cozinhar, ou não tem tempo de cozinhar. E aí? Então, se a pessoa não gosta de cozinhar ou não tem tempo de cozinhar, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nessa antecipação de falar para a pessoa, você que está aí, que está com fome, mas não gosta de cozinhar, ou não tem tempo para isso, não se preocupa. Eu vou te oferecer uma nutrição, uma alimentação deliciosa, saudável, com todos os nutrientes que você, XYZ, precisa no seu dia a dia. Pronto, ó, já quase fiz uma oferta só entendendo a necessidade básica do meu cliente e resolvendo os problemas dele, batendo nos problemas dele, tá? E, logicamente, você vai planejar isso de acordo, né? Você vai entender com a tua equipe quais são as perguntas em comum que você pode fazer, você vai pesquisar um pouco desse cliente antes. Quando você vai, gente, é muito fácil quando a gente fala de um profissional da saúde, né? Quando você vai para um profissional de saúde ou um psicólogo, o que quer que seja, a pessoa pergunta para você, o que você tem? O que você está sentindo? Não é isso? Então você vai lá e fala o que você está sentindo. Imagina que você, quando vai oferecer o teu serviço, o teu produto para o teu cliente, por mais que você ache que sabe o que ele está sentindo, eu quero que você pergunte. É ele que vai falar para você. Aline, mas eu vendo manutenção de ar-condicionado. Ah, simples, né? Vou vender mais manutenção de ar-condicionado? Não vai saber por quê? Porque eu posso virar para você e falar assim, a Monique, que é psicóloga. Monique, olha só, tudo bem? Por gentileza, me fala um pouco sobre onde está instalado esse aparelho, quantos aparelhos são, se você sabe quantos BTUs tem, ou se você não tiver como, não se preocupa, só tira uma foto pra mim e eu vou dar uma olhadinha aqui, me fala que problema que você tem, um barulho, parou de funcionar, parou de esquentar, parou de esfriar, tá com vazamento? Aí a Monique vai falar, né, não, parou de funcionar, ele liga, mas ele não gela. Aí eu que vou vender aquilo ali, eu vou perguntar assim, tá bom, Monique, você é psicóloga, né? Ah, interessante. Então esse teu ar-condicionado tá dentro de uma clínica sua? Tá dentro da minha clínica. Monique, que horas que eu posso ir até você que eu não vou te atrapalhar? Qual é o seu primeiro atendimento? Ah, meu primeiro atendimento é às 9. Tá bom. Às 8 horas ou às 7 tem alguém que possa abrir pra mim? Pra você já começar o seu atendimento com o ar-condicionado funcionando? Olha a sacada. Eu não tô resolvendo só o problema. Eu estou resolvendo o problema da Monique, específico para ela.
porque eu sei que ela vai passar um dia inteiro, talvez ali na frente, com o paciente dela, não queira a janela aberta porque causa ruído, de repente nem tem janela no local, e eu já entendi que aquilo é uma clínica, eu vou me antecipar, eu vou oferecer antes aquilo ali, tá? Então, para eu adequar a minha entrega, a minha venda, a minha oferta, eu preciso perguntar para o meu cliente. Se eu não perguntar, eu não vou saber. Beleza? Próximo, dedique-se ao teu cliente. Eu trato, desde que eu me entendo por gente, todo e qualquer cliente meu como se fosse, assim, meu tesouro, sabe? Uma pessoa especial, porque somos todos especiais, tá? Aqui não é meu cliente, é especial também. Mas eu me dedico, vocês são uma parte importante do meu negócio. E toda vez que um mentorado meu me traz uma dúvida, poxa, Aline, eu vi em tal lugar que existe uma plataforma XYZ, só que eu tô achando esse orçamento um pouco pesado. Eu falo, opa, às vezes o problema nem é meu diretamente, mas eu vou lá, eu pesquiso, acho uma solução, tento entender como eu posso ajudar ele a resolver aquilo ali. Eu entrego valor, eu sou conhecida, né? Quem é aluno meu já sabe disso. Essa semana eu fiz uma reunião com um empreendedor, ele até brincou, ele falou assim, já sei, você vai fazer o over delivery, né? Por quê? Porque é hábito meu, eu gosto de fazer isso, acho que é importante fazer isso. Então, eu me dediquei a entregar mais do que vocês precisam, mais do que às vezes vocês até contratam. Olha que coisa interessante, é um caso famoso, vocês vão conhecer. Estou procurando o negócio do cabelo aqui, mas obviamente que eu não vou achar, né? Lady Murphy. Na hora da live a gente não acha as coisas. Um caso clássico de relacionamento maravilhoso com o cliente. A Amazon. A Amazon, ela, quando você vai entrar lá no site para comprar alguma coisa, né? Eles têm uma área exclusiva para fazer um Customer Success e o Customer Service, ou seja, é um guarda-chuvão. Eu vou fazer com que o serviço de atendimento ao meu consumidor, ele seja quase que personalizado. A pessoa ela vai sentir ele, caramba, que interessante, parece até que eu sentei assim, num lugar super chique, glamouroso, me chamaram pelo nome, me deram um café, uma água, perguntaram se a temperatura está agradável, percebe? Se você conseguir fazer essa atmosfera ficar personalizada para o seu cliente, bingo! E é importante você fazer isso, gente, a todo e qualquer momento. Não é só porque a pessoa já pagou ou porque você já prestou o serviço para ela. Muito mais fácil do que eu conquistar um novo cliente, muito mais barato é eu reconquistar o meu cliente e ofertar alguma outra coisa que ele precisa. Se você é da mesma área da pessoa que está ali do outro lado, você sabe que ela vai precisar de mais coisas. Poxa, de repente você ofereceu, deixa eu ver alguém aqui. O Gabriel, comandante Gabriel. Gabriel é piloto, né, Gabriel? Vamos supor que o Gabriel foi contratado por uma empresa para ser piloto dessa empresa. E aí o Gabriel chegou lá na empresa. Ah, tá bom, vou voar, né? Beleza. Como é que funciona a escala? Funciona assim, assim, assado, você tem que chegar tanto tempo antes. Aí o Gabriel percebeu que tinha um carro que passava, sei lá perto do aeroporto, perto do hangar, todo dia de manhã, que fazia muito barulho. Aquilo ali atrapalhava as operações e tal. O que o Gabriel fez? O Gabriel sozinho chegou lá, na empresa de segurança, que faz a segurança aeroportuária, falou assim, fulano, tudo bem? Olha só, esse carro que está circulando aqui de manhã, quem que é? Ah, esse carro é o fulano de tal. Tá bom, será que você não pode pedir, por gentileza, para ele, em vez de passar aqui, pertinho das aeronaves, porque é perigoso para a operação das aeronaves, a gente às vezes vai acionar os motores da aeronave, ou alguém vem aqui para fazer o voo com a gente, né? De repente uma empresa de táxi aéreo, e a pessoa se assusta porque tem um carro, um veículo aqui muito perto, e são pessoas, né, às vezes de um poder aquisitivo maior, elas ficam meio assustadas porque não sabem que carro que é esse, não está adesivado, não está escrito Polícia Federal, não está escrito Infraestrutura Aeroportuária. Então, às vezes, o dono da aeronave que eu vou, que é uma pessoa que está acostumada a andar com 10, 15 seguranças, às vezes ele se assusta com aquele carro, além de atrapalhar as operações. Será que você não pode conversar com a pessoa? Em vez dela passar por aqui, ela passar lá atrás? Ou ela passar um rádio aqui antes para tentar comunicar comigo e eu falo se eu tenho uma operação no pátio naquele momento ou se eu não tenho? Perceberam? O que o Gabriel está fazendo? Ele está fazendo além de voar. Ele está oferecendo à empresa que contratou ele, ou ao dono da aeronave, o chefe, ou quem quer que seja, ou ao cliente desse, se ele for o dono da aeronave, né? Se ele tiver uma empresa de táxi aéreo, por exemplo, algo a mais. Ele está se preocupando com o bem-estar da pessoa. Ele está se preocupando se a pessoa, por exemplo,
Dentro do hangar até a aeronave, ela vai tomar chuva. Você tem uns guarda-chuvas paradinhos ali para ela se cobrir. Dentro da pirâmide de Maslow, eu bato lá embaixo, em segurança. Eu bato lá embaixo, na parte da fisiologia. A pessoa ela se sente protegida, ela se sente segura, percebe? Então é muito mágico, gente. Às vezes você acha que você só vai entregar isso aqui, não é não. Se você fizer isso aqui, ó, aqui que tá o ouro. É aqui que ninguém faz, tá? Próximo, tenha um plano de serviço, de atendimento ao seu cliente. Toda vez que você processa alguma coisa, que você processa, não é processar, é um outro nome, esqueci, que você cria um processo, vamos colocar assim, que você cria um processo para alguma coisa, você cria um plano, né, um script, vamos colocar assim, para alguma coisa, aquilo fica muito mais fácil. Por quê? Porque você já entende a jornada do seu cliente. O que você precisa coletar dele no primeiro momento, de que forma que você consegue entender a pressa dele, ou a necessidade, ou a urgência, ou uma especificidade, uma personalização naquilo que você tem que fazer. Então, se aquilo ali já faz parte do processo, fica muito mais fácil para você, para a sua equipe, para o seu time, enfim, inclusive para o teu negócio. Tem empresa, gente, que hoje é chamada de empresa autogerenciável, que ela praticamente nem fala com o cliente. O cliente ele entra lá no site, por exemplo, faz o processo inteiro, ou quase que inteiro da compra, sequer fala diretamente com uma pessoa. Por quê? Porque existe todo um processo. O cliente entrou, vai ser direcionado para cá, daqui ele vai ser ofertado tal coisa, vai ter um pop-up de uma mensagem, ele clicou no chatbot aqui dentro do site, né? Ele vai para uma automação no WhatsApp que já tem, de repente, ali umas perguntinhas, uma inteligência artificial rolando por trás. Ah, beleza, eu tô confiante. Olha, veja aqui alguns cases de sucesso de clientes nossos, já tem uns 3 ou 4 depoimentos curtinhos em vídeo, que converte muito mais, a pessoa nem abre, mas só de ver que tem, ela já fala, beleza, essa pessoa aqui tem autoridade, tem confiança. Já quebrou as minhas objeções. O que ela faz? Carrinho de checkout, acabou e comprou. Então, se você conseguir colocar um passo a passo, né, criar uma jornada de compra do teu cliente, desde a prospecção até a venda fechada e, logicamente, o pós-venda, que é extremamente importante, 1000 vezes melhor, tá? Por quê? Porque aí você vai fazer o próximo passo, que é treinar a sua equipe. Quando um colaborador sai, e esse colaborador é uma pessoa muito essencial assim, pro time, para a empresa, para a equipe, dói muito pro empresário, pro empreendedor que está ali à frente do negócio. Por quê? Porque ninguém, nem você, pode ser insubstituível. Todo mundo tem que saber ajudar todo mundo. A minha equipe maravilhosa, incrível, sensacional, só tenho gênios aqui no meu time, um ajuda o outro, um sabe mais ou menos, se ele não fizer, ou melhor, se ele não souber fazer certa coisa, que o outro vai ajudar. Se ele parar ali, como a gente tem um processo, a gente tem um follow-up, então eu sei o que cada um fez em cada dia. Se eu quiser agora entrar, por exemplo, e olhar, saber o que cada um está fazendo. E todo mundo atua de home office, a gente não mora nem na mesma cidade, cada um está num canto do Brasil, e eventualmente até do mundo. Mas eu sei que o meu serviço está sendo prestado, os meus consumidores, os meus clientes estão recebendo aquilo ali. Por quê? Porque minha equipe consegue ter essa automação e está treinada, e se eventualmente um dos meus colaboradores adoece, ou sai de férias, ou qualquer coisa do tipo, sair não, que eu não deixo sair do meu time, tá? Mas adoece, ou sai de férias, ou está ocupado naquele momento, eu sei como é que é o processo dele, como é que é a pastinha de atuação, como é que é o passo a passo, como é que é o fluxograma de atuação dele para ajudar algum cliente que esteja precisando, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Dito isso, eu quero que você lidere sempre como um exemplo. Não interessa se você é um colaborador, não interessa se você é o dono do negócio. Tem uma coisa muito poderosa chamada intraempreendedorismo. O que é isso? É quando eu estou prestando um serviço para alguém, para uma empresa, e eu me vejo como uma empresa mesmo. Eu tenho que me gerenciar, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que estar focada, né, em metas, eu tenho que customizar aquilo que eu entrego, eu tenho que compartilhar a informação, eu tenho que deixar todas as pessoas, todos os meus pares cientes daquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ter uma postura de liderança dentro da minha área de atuação, preciso ser uma pessoa proativa. O que acontece quando você faz isso?
o dono da empresa, né, os cargos de liderança da empresa, olham para você e falam, uau, essa pessoa aqui está muito propícia, está muito redondinha, que bacana, tá vestindo a camisa, tá usando a empresa como se a empresa fosse dela, maravilhoso, é isso que a gente quer. Então eu vou e promovo essa pessoa. E tem gente que não quer empreender, a pessoa quer trabalhar dentro de uma grande empresa, dentro de uma grande instituição, por quê? Porque ela quer fazer big numbers, ou ela quer fazer mais cursos, ou ela quer ver as coisas estruturadas, está tudo bem também, não tem problema nenhum. Tem gente que nasceu para ser intraempreendedor, tem gente que nasceu para ser empreendedor. O que mudou do passado para hoje, para vocês entenderem? No passado, antes da nossa quarta revolução, que a gente tem agora a revolução tecnológica, né, a era do conhecimento, o mercado 4.0, as pessoas trabalhavam de 9 da manhã às 5 da tarde, né, ou de 8 às 4. O que está rolando hoje? As pessoas, na grande maioria, quem está trabalhando de casa, às vezes não trabalha em horário fixo. Ela trabalha no momento que ela adequa a rotina, os afazeres dentro de casa, porque tem cachorro, tem filho, tem vizinho, tem um carro da pamonha que passa, mas, em vez de trabalhar por um período de tempo, ela trabalha por demanda. Se eu vou trabalhar de 6 às 9, vou dar uma pausa de meia horinha, depois eu volto e a empresa permite que eu faça isso, maravilhoso. E a gente acaba percebendo que dependendo do que você oferece, o rendimento é muito maior, tá? Meu time trabalha totalmente assim. Antes, como é que a gente fazia? Trabalhava todo mundo num prédio corporativo, né? Eu tenho um grande amigo e um mentorado que ele tem ainda, não vendeu, né? Ele tem 3 andares inteiros num super prédio na Faria Lima, que é uma avenida carérrima de São Paulo. Tem avião, enfim. Ele falou pra mim, Aline, eu não quero mais, né, mesmo que essa coisa do isolamento diminua e tal, eu não quero mais ter todos os meus colaboradores, todo o meu time, ocupando os 3 andares da empresa. Eu falei, Mário, mas por quê? Ele falou, porque o rendimento é muito menor. Pensa, a pessoa demora 1 hora e meia no trânsito de São Paulo para chegar até a empresa. Aí pega o elevador, sobe e tal, não sei o quê. Aí o cara tá lá, de repente bate papo com um, bate papo com outro, fica lá na maquininha de café, não sei o quê, não sei o quê. Na hora que ele realmente senta para começar a trabalhar, já se foram 2 horas. E quem tá pagando essas 2 horas sou eu, CEO, né? Aí beleza, ele começa a trabalhar. Tem que ter horário do almoço, é lei. Aí para um pouquinho, ele dá uma empurradinha, dependendo do colaborador, ou não consegue realmente concluir, né? Começa alguma coisa, não conclui, retorna depois do almoço. Depois do almoço é biológico. Como é que a gente tá? Mole, com preguiça. A gente não rende. Tem empresa, inclusive, que coloca até, né, a cama e um quartinho do sono lá para os colaboradores, que é maravilhoso. Mas o escritório dele, por exemplo, não tem. E aí ele tá lá, a galera tá mole, depois do almoço, demora a pegar no tranco, aí já são 2 e pouca da tarde, quase 3, o cara dá aquela despertada e vai. Quando ele pega no tranco, dá 5 horas, acabou o expediente. Ou seja, ele acorda de repente 6, sai de casa 7, pra chegar no trabalho 8, começa a trabalhar mesmo lá para umas 9 e pouquinho, aí 11 e pouquinho já tá pensando no almoço, quer dizer, ele não rende. E eu uso muito tempo da vida desse cara, e às vezes ele fica frustrado, porque ele não consegue estudar, ele não consegue evoluir, não consegue fazer uma outra coisa. Então, eu percebi que investindo em ferramentas e colocando a minha empresa, né, os meus colaboradores, trabalhando de forma remota, eles podem sim, eles têm um horáriozinho para cumprir, mas boa parte do dia eles trabalham da forma que eles quiserem. E aí, um cara que vocês certamente conhecem, o Flávio Augusto, semana passada ele me contou. Eu falei, Flávio, como é que você está fazendo agora na pandemia? Porque o Flávio mora em Orlando, né? E a maioria das empresas dele são aqui no Brasil. Como é que você faz para gerenciar a tua galera e tal? Porque vocês não estão no escritório juntos. Ele falou, Aline, meu time comercial, a galera que eu preciso mesmo estar ali no dia a dia, eu ver a pessoa e saber que o cara tá lá, tá trabalhando, tá prospectando o cliente, porque lógico, né, gente? Somos humanos. Se a pessoa não tiver uma disciplina muito boa, ela vai dar uma enroladinha, vai passear com o cachorro no horário do trabalho, enfim. Então, dependendo do trato que você faz com o teu colaborador, o que o Flávio faz que eu achei genial? Ele faz as pessoas que são essenciais e são contratadas para tal, que são exclusivas e precisam ficar no horário específico lá com ele, ligarem a câmera do Zoom. Elas entram no Zoom, no horário comercial, como se fosse um ponto digital. Elas abrem a câmera do Zoom e se filmam ali trabalhando no computador e tal, como se estivesse num ambiente, numa sala de aula virtual. Tá todo mundo junto. Precisa um falar com o outro? Em vez de eu pegar, vou falar com o Matheus. Aí eu paro de fazer meu trabalho, vou lá, pego o WhatsApp, né, que hoje é ferramenta de trabalho, ou pego um e-mail, vou lá e escrevo, Matheus, por gentileza, confirma, por favor, aqui ó, a Rangel Thaís
ela entrou em contato com a gente ontem. Confirma, por favor, em que status está nosso contrato com ela. Aí o Matheus estava na casa dele, de repente falando no telefone com a mãe ou com não sei quem, teve que dar um pulinho na farmácia e demorou. Aí quando o Matheus volta daqui a 20, 30 minutos, que ele vai responder o meu e-mail sobre a Thaís Angel, eu parei porque eu estava estava numa ligação, num call com outro cliente, uma reunião. Aí demora 1 hora para resolver aquilo ali. Deu a hora do almoço. Deu a hora do almoço, eu vou almoçar, Matheus também vai almoçar, quer dizer, às vezes passo o dia inteiro e não consigo atender a Thaís. E ela fez uma demanda ontem. Então, se você colocar às vezes a pessoa no Zoom, e o Flávio está fazendo isso, eu já viro e falo, Matheus, sobre a Thaís ontem, em que pé que tá o contrato? Ah, tá assim, assim, assado. Ah, tá bom, obrigada. Pum, resolvi na hora. Quase que imediato. Como se estivesse num escritório mesmo, né? Então é uma possibilidade, tá? Outra coisa, usar os equipamentos da empresa. Precisa, ele não, tem que ter. Tem empresa que precisa, né? Você tem que usar o computador que trabalha na IBM, meu amigão. Infelizmente, meu irmãozão, que já se foi, o Sérgio, tinha um super cargo na IBM, um cargo executivo alto, e ele tinha que usar o computador da empresa. Por quê? Porque tinha confidencialidade, era criptografado e tal. Mas, caso contrário, é uma coisa interessante, você deixar o teu colaborador meio autônomo para usar algum dispositivo dele. Pode ser um celular, pode ser um tablet, enfim. Mas aquele meio ali é o meio de trabalho dele. Por quê? Não vira uma algema pro cara. Se ele não está trabalhando, ele pode, no horário de folga, ficar um pouco longe ou se desconectar, tá? Porque tá um vício, né, essa coisa de telefone. Outro ponto, como é que funcionava antes e mudou muito? Antigamente a gente fazia o que a gente chama de climb the corporate ladder, ou seja, eu vou escalar a escada corporativa. Entrei hoje como trainee ou como intern, como estagiário, aí ascendi ao cargo de auxiliar, aí de auxiliar eu assumi como operador, de operador eu virei um manager, né, um mid-level ali, aí de manager eu tive um treinamento e tal. Depois desse treinamento eu virei né, aquele cargo senior, depois do senior, aí sim eu fui promovido a C-level. Essa coisa acontecia quase que automaticamente. Hoje em dia não. Hoje em dia é você que tem que criar sua própria escada. Seja você empreendedor ou seja você intraempreendedor. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que às vezes acha que ele vai colocar um colaborador na empresa dele, ele não tem noção da senioridade do cara. Poxa, eu vou contratar a Aline, que ela trabalha aqui comigo na minha equipe de 8 da manhã às 5 da tarde. E eu quero pagar para a Aline, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais por mês. Será que a senioridade, a competência, a capacidade intelectual da pessoa que estão ali, será que vai fazer sentido? De repente vai, de repente não vai. Não, a Aline não vai topar. Beleza, então se eu pensar num cara que acabou de repente sair da faculdade, uma pessoa um pouco mais jovem, de idade mesmo, de bagagem, porque o que a pessoa vai executar ali não está no nível de profundidade de conhecimento tão grande, não está no nível de exigência técnica tão grande. Posso ter uma pessoa um pouco mais rasa naquele conhecimento, porque a pessoa, na verdade, ela vai executar, ela vai colocar a mão na massa, ela vai implementar, ela não vai criar coisas, né? Ela não é uma coisa estratégica, uma coisa mais da lida do dia a dia, mais operacional. Se eu treinar essa pessoa, ela consegue executar bem. Opa, interessante. Então eu posso pegar uma pessoa de repente um pouco mais jovem, colocar um salário, um início, né? Talvez uma remuneração menor, mas conversar, seja honesto com essa pessoa e falar, olha, aqui meritocracia que impera, de repente amanhã ou depois de amanhã, se eu sentir que tem uma outra lacuna dentro do nosso negócio que eu preciso que você preencha, eu vou te dar essa oportunidade, você soma, né, a remuneração ou até uma participação nos negócios, um bônus, enfim, um trabalho por comissão. Então, se você está dentro de uma corporação, não ache que a escada rolante vai te levar sozinho para cima, porque não vai. É você que tem que ir por fora, estudando, se especializando, vendo como é que você pode resolver outras coisas, tá? E, logicamente, se você é o empreendedor ou empreendedora, dono do negócio, imagina isso também. Cria você uma projeção de carreira para essa pessoa, desde o momento que ela entra. Porque se não fizer sentido para a pessoa que está ali, não é para ela e não é para você também. Tem um monte de gente boa querendo trabalhar, pode ter certeza disso. Outro ponto extremamente importante, para a gente voltar lá para a nossa jornada do consumidor.
Os trabalhos antes eles eram pré-definidos, né? O cara fazia assim, pegava um grampo, esse grampo era sempre dessa cor, ele ia lá, parafusava, entregava para tal pessoa. Era todo produto para tal pessoa. Pega, produto para tal pessoa. Hoje não. Hoje a gente entrega, a grande sacada hoje é você entregar produtos ou serviços que sejam customizados, que sejam personalizados. Quantas e quantas vezes vocês recebem um e-mail que a loja tal já manda com o seu nome? Aquilo ali faz uma diferença absurda. Quantas e quantas vezes você percebe que tratar um cliente pelo nome ou alguém lembrando o nome da pessoa gera uma empatia, um sorriso ali na pessoa? Por quê? Porque, gente, é o som mais agradável do mundo. Vocês sabiam disso? O próprio nome. Escutar o seu nome é o som mais agradável do mundo. Então, tenta customizar, inclusive, a entrega daquilo que você está entregando. A entrega do seu serviço, do seu produto, tá? Como eu falei com o exemplo da Monique, em vez de só fazer a manutenção do ar-condicionado, eu vou chegar lá na Monique, no consultório dela, um pouco mais cedo. Por quê? Porque eu sei que para ela, que é psicóloga, ela tem um atendimento durante o dia inteiro, então eu vou lá antes de começar o dia dela e já vou levar. Se ela falou para mim que não tá gelando, eu já vou levar o gás, já vou levar tal coisa, porque de repente eu nem levaria aquele ferramental todo num outro cliente, ou seja, eu customizei a minha entrega para ela. Compartilhem informação o máximo que vocês puderem, né? Seja você com os seus colaboradores ou se você é colaborador com alguém da tua empresa. E, obviamente, tenta entender que você tem que estar sempre se adaptando, sempre estar aprendendo. Não adianta antigamente, nossa, o fulano de tal, ele é advogado, ponto. Se formou. Acabou, né? Hoje não. Hoje o cara tem que entender de marketing, ele tem que entender de vendas, ele tem que entender de digital, ele tem que entender de YouTube, ele tem que entender de anúncio patrocinado, ele tem que entender de live. Sim, tem que entender. E não precisa ser um nível profundo de conhecimento. No mínimo um nível raso, tá? E a minha sugestão, se você tem pessoas no seu time, é que você promova esse conhecimento, você incentive esse conhecimento para o seu time também. E, logicamente, democratize essa parte de ensino e de aprendizagem dentro da tua empresa, dentro do teu negócio. Você pode, inclusive, passar informações e gerar valor dando conhecimento para o teu cliente. Vou contar para vocês uma história que eu contei mais cedo hoje sobre um cara chamado Érico Rocha. Alguém conhece o Érico Rocha? Quem conhece, escreve eu aqui embaixo. Deixa eu ver. Alguns anos atrás, eu já tinha a minha escola de inglês para aviação, a CFT, né? Minha coleção tá aqui ainda. Eu já voava, enfim. E aí eu virei pro Érico e falei assim, Érico, eu escrevi um livro de inglês para pilotos que não existe no Brasil em português. Ninguém não tem. Nenhum autor no Brasil que fez esse livro. E eu criei esse livro, tem 100 e poucas páginas. Já escrevi na Biblioteca Nacional. Tem nome, já patenteei com o INPI, tudo certinho, tem a capa, tá diagramado, bonitão. E eu quero vender esse livro. Porque eu tô pensando o seguinte, vê se faz sentido, Érico. Eu vou vender esse livro, aí se a pessoa comprar o livro, eu percebo que ela é um líder qualificado para comprar o meu curso, e aí depois que a pessoa comprar o meu livro, eu vou lá e faço um upsell e vendo o meu curso para essa pessoa. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, Aline, você não vai vender o teu livro. Você vai dar o seu livro. Aí eu falei, Érico, você tá muito louco? Não é possível. Como é assim que eu vou dar meu livro, Érico? Tá doido? Estudei pra caramba, ralei, paguei um monte de curso, fui pra fora, fiz especialização, paguei em dólar. Ralei pra ter esse livro aqui. Eu sou controladora de voo, sou piloto, formada em letras, não posso dar esse meu conhecimento pro cara. Ele falou, você não só pode, como você deve. Aí ele me provou por A mais B, dados, né? Quantos pilotos, Aline, você pretende atingir? Quantos livros você quer fazer? Falei, sei lá, uma tiragem de 1000 livros? Legal. Qual que é o custo? R$26. Então tá bom. Então você já tá falando pra mim, você já tá saindo do negativo. 26 mil pra imprimir esse livro com a gráfica e vender, certo? Então tá bom. Você já vai sair de uma dívida de 26 mil. Legal. Agora imagina que desses 1000 pilotos que você pretende vender, porque coisa pra caramba, né? Vender 1000 livros assim para um público muito específico. Você vai vender para esses 1000 pilotos, em vez de você vender esses 1000 livros, você vai fazer um evento para eles, um webinar, um workshop, uma live, um lançamento interno, semente, monstruoso, whatever, qualquer nome que seja.
Você vai fazer um evento para eles ao vivo e você vai dar esse livro para a pessoa, para ela vir para o seu evento. Como se fosse assim, ó, toma o convite. Tô te dando o convite. Em forma de livro. E aí você vem pro meu evento. Eu falei, Érico, imagina, a pessoa vai pegar meu livro e vai embora. Né? Ela vai pegar, muito obrigada, querida, adorei, e vai embora. Ele falou, não, é o contrário. Porque você vai gerar tanto valor democratizando o ensino, o conhecimento que não é teu. Você só reuniu, compilou. O livro é seu, mas o conhecimento não é seu. É do mundo. Você compilou e deu na mão dessa pessoa e ela vai perceber tanto valor naquilo que você está entregando para ela que, além de... Isso eu fui entender depois, né? Estudando. Além de ela perceber, caramba, se a Aline já está compartilhando isso comigo de graça, imagina a potência que tem um produto dela se eu tiver que pagar. Olha que interessante. Ele criou uma oferta em cima de um pedacinho do queijo. Sabe quando você vai lá no mercado, né? Tem aquele promotor que ficava antigamente segurando um pedacinho do queijo? Você comia um pedacinho, que gostoso. Você ia lá e comprava o queijo inteiro. Amostra grátis, quantas empresas não dão de cosmético? Uma amostra grátis para você, você passa, né? Usa aquele produto, gosta, compra o grande. Ou você vai numa concessionária, faz um uso do carro, o drive, né? Dirige o carro um dia, experimenta, gostou, aí você vai lá e compra. Então você faz o uso antes de comprar. E aí, dando esse livro para essa pessoa, Aline, certamente você não vai trazer, vai demorar 4 anos, 5 anos para vender os 1000 livros. Talvez você consiga, em um evento só, trazer 1000 pessoas para o teu evento, porque você está dando o livro. Eu falei, será? Vamos fazer um cálculo. Quanto que é o teu ticket? Na época, eu acho que era 2, 3 mil reais, sei lá, o curso, não lembro. Legal. Se você der o livro pro cara, de graça, você não cobrou nada, o online, né, o e-book, não precisa imprimir. Você já não está devendo 26 mil reais para a gráfica. Já saiu do 0 a 0. Beleza. Aí você chegou lá no evento ao vivo e você mostrou a tua história, como é que você é piloto e controladora de voo e professora de inglês e se formou e tem anos de experiência, tanto de aluno seu e depoimento e prova social e blá blá blá. E, né, você faz aquele script bonitão e no final você abre vendas. Você fala que você tem, sei lá, 100 vagas para o teu curso. Limita para você poder conseguir entregar, fazer uma entrega justa. Isso é importante, honrar a expectativa do cliente. Lembra lá de trás? Expectativa do cliente, primeira coisa. Falei, gente, esse Érico tá muito doido. Não é possível que isso vai dar certo. Aí, lógico que você não é de graça, não vou tipo, ô gente, olha só, tô dando um livro, hein, alô. Eu tive que investir em tráfego pago, né? E fazer anúncio, segmentar, entender que era a minha audiência e tal. Gente, hoje eu sei um pouquinho mais, porque eu já estou estudando, eu tenho uns 6, 7 anos. Mas lá atrás, eu não sabia nada. Eu ia vendo as pessoas, ia modelando, ia imitando o que as pessoas faziam. Pois bem, fui lá, coloquei 3 mil reais de anúncio, que pra mim era coisa pra caramba na época, pra fazer esse tipo de coisa que eu nunca tinha feito, né? Fui lá e anunciei. Na verdade, eu gastei 2.800 e pouquinho. Dei o livro pra todo mundo. Falei, das duas, uma, gente. Ou esse Érico é muito louco e eu vou me lascar, ou vai dar muito certo, mas seja o que Deus quiser. Vamos fazer. Fui lá, coloquei então, dei meu livro. Dei. Bastava o cara se inscrever no e-mail e me dar o número dele, ou seja, virar meu lead. Ele me dava o WhatsApp dele, me dava o e-mail dele e respondia um questionário bem simplão, para eu entender as necessidades do meu cliente e fazer aquela pesquisinha com ele. Era uma troca. Um monte de gente baixou meu livro. Um monte. Mais de 1000 pessoas baixaram o livro. E aí, fui lá pro tal do evento ao vivo. Fiz as aulinhas lá e tal. E aí, sabe o que aconteceu? Vou te mostrar. Eu não só consegui que mais de, sei lá quantas pessoas tivessem acesso ao meu livro, como eu consegui que 168 mil reais, que eu ganhei essa plaquinha aqui do Érico, diga-se de passagem, 168 mil reais entrassem na conta da minha empresa, da minha escola, em uma semana. Porque eu dei o meu livro. Eu dei o conhecimento. Olha a sacada. Caramba, Aline, então você coloquei primeiro lançamento. Não é normal, não é fácil fazer isso, tá? Não tô falando que todo mundo que vai fazer grandes números no primeiro lançamento. Na verdade, é muito difícil. Óbvio que eu tinha uma demanda reprimida, é óbvio que eu já tinha autoridade, as pessoas já esperavam que eu empacotasse esse serviço no digital. Mas, por exemplo, uma grande referência, uma querida, minha
amiga pessoal, a Isis Moreira, demorou 18 lançamentos para bater o tal do 6 em 7, que é fazer 6 dígitos em 7 dias ou 100 mil reais, né? 6 dígitos, 100 mil reais ou mais em 7 dias de oferta. E eu consegui fazer. Coloquei 3 mil de primeira. Fui lá e fiz 168. Foi mágica? Não. Foi fazer o feijão com arroz. Bem feito, mas o principal foi fazer essa jornada do cliente. Antecipar o que ele precisava, saber qual eram as dores dele, como é que eu podia empacotar o serviço. Fui lá e fiz um livro, dei esse livro, ou seja, eu democratizei a venda, né, a entrega do aprendizado. E aí, lógico, depois disso, para finalizar a jornada, eu pedia feedback do aluno, ficava em cima dele, vamos, cadê? Vamos para a aula, vamos ver junto. Fazia follow-up para entender em que momento da jornada deles eles estavam. Aline, mas depois você ofereceu um curso de inglês. O cara foi lá, fez o curso, passou na prova, conseguiu a carteira dele, deixa eu mostrar para vocês a minha aqui. Conseguiu a proficiência da carteira dele de piloto e aí ele foi voar e não tá bom? Não. Por quê? Porque eu sei que um cliente que comprou uma vez de mim, ele pode comprar mais vezes, ó. Isso aqui é a certificação, tá vendo? Tá escrito aqui ICAO nível 6, inglês 6, português 6. Essa é a de papel, que hoje que é a válida, e essa aqui essa é a oficial. Vou tampar um pouquinho que tem meus dados aqui, ó. Pronto, vou fazer assim. Tá vendo? Carteirinha da NAC. E aqui é a carteira americana, ó que chiqueza. Deixa eu fazer assim pra tampar também, ó. Que bonitona. E aí eu via que esse cliente que tinha comprado comigo o curso de inglês e tinha estudado e passado na prova, a vida dele não tinha acabado. Ele tinha outras necessidades. O que eu fiz? Ajudei esse cara em entrevista de emprego, ajudei esse cara em certificação internacional, ajudei esse cara em seletiva de emprego para empresas estrangeiras, ajudei e ajudo esse cara com médico, com fadiga, com psicólogo. Eu ofereço uma outra gama de serviços. Isso, gente, é over-deliver, isso é você se preocupar com o teu cliente e entender que ele comprou isso aqui porque ele precisa, mas ele precisa de várias outras coisas. E por que não você, já tem um vínculo, já tem um laço com ele, já entende o que ele entende, que é da mesma área que ele, fazer com que isso aconteça, tá? Então faça isso. Aquele bombonzinho que eventualmente a camareira ou o camareiro, né, colocam em cima da sua cama com um bilhetinho dizendo que arrumaram o seu quarto, aquilo ali tem um poder tão grande na sua cabeça que você não faz ideia. Se você encontrar a pessoa pelo corredor, você já vai dar um sorriso para ela. A chance de você voltar a ficar hospedada naquele hotel é grande. A chance de você achar que um relógio que você perdeu na rua, você perdeu no hotel, é mínima. A chance de você reclamar do barulho do hotel, do carpete, do não sei o que lá, é mínima. Por quê? Porque foram gentil com você. Ativaram vários gatilhos aí no meio, que nem daria para eu simplificar. Seria muito simplista se eu falasse de um só, tá? Aline, mas aí meu cliente, pra gente fechar a jornada aqui, tem mais 2 pontos. O meu cliente, ele não ficou satisfeito. Ele não gostou do meu serviço. Ou seja, a minha taxa de cancelamento, a minha taxa de ida embora do meu cliente, a churn rate, tá alta. O que eu faço? Conversa com o seu cliente. Tem que ter um plano de ação para você lidar com essa insatisfação. Essa insatisfação, às vezes, foi um desalinhamento entre a expectativa do cliente, lembra, lá atrás, antes da venda, versus aquilo que você entregou. De repente você fala assim pro cara, com o meu Pedrão, que é o aluno nosso da mentoria. O Pedro, ele trabalha com software, com sistema. A pessoa às vezes contrata, a expectativa dela lá atrás, ela acha que ela vai ter ela não conhece, ela é leiga no assunto. Ela acha que ela vai ter um software que vai, vamos supor que o cara, ele tem um salão de beleza, tá? E ela contrata o Pedro pro Pedro criar um sistema, um software, um site bonitão lá, cheio de recurso, para o cliente com login e senha entrar, clicar no colaborador que ele quer, eu quero fazer o cabelo com fulano, eu quero fazer com não sei quem, quero deixar reservado a unha, tal. Na cabeça do cliente ele tem essa expectativa. E que esse site, ele vai funcionar de forma responsiva, ele vai abrir no tablet, ele vai abrir no telefone, ele é leve, né? Ele abre só com o 3G tá fraquinho, não precisa de Wi-Fi. O cliente criou uma expectativa gigantesca na cabeça dele. Ele acha também que nesse site ele consegue colocar um blog para usar o SEO, para poder aparecer ranqueado lá no Google. Então ele nem sabe o que é isso, mas ele quer. Só que ele não falou nada disso pro Pedro. Nada disso. E na hora que o Pedro começa a fazer a plataforma que vai entregar para ele, o cara vai ficar insatisfeito. Pô, mas como assim o meu cliente não consegue agendar?
a consulta aqui ou atendimento pelo meu site. Como assim o meu site não está aparecendo no Google, Pedro? Percebe? Por quê? Porque a expectativa não foi alinhada. Então, às vezes, esse desalinhamento é importante. A aluna nossa, a Érica, fez uma resposta que eu achei maravilhosa, mega criativa, para um cliente dela. A Érica tem uma oficina mecânica de automóveis. E aí um cliente chegou, parece que, não vou saber contar exatamente a história, mas era mais ou menos assim. O cliente chegou com um carro e chegou lá com o carro na oficina, estava com algum barulho, sei lá, algum problema, parou o carro lá e ela passou um orçamento para ele. Ah, fulano, eu vou fazer uma analogia aqui, tá, Érica? Eu vou errar a história, mas imagina que é o seguinte. Seguinte, ó, o seu motor do carro aqui tá com barulho, né, tá esquisito. Pelo jeito que a gente olhou aqui, a gente abriu, olhou e tal, pelo que o mecânico olhou, a estimativa é que você gaste R$500 porque tem que trocar a peça tal e tal. Aí o cara, tá bom, vai, beleza, então faz isso aí. Beleza, aí foi lá, ela abriu. Só que na hora que foi abrir o motor, né, mas foi abrir o capô, foi mexer, desmonta aqui, desmonta ali, o mecânico percebeu que tinha um outro vazamento num outro lugar, que é o que de fato estava gerando, que foi o que estragou aquela peça dentro daquele determinado local. O que o mecânico teve que fazer? Teve que trocar essa peça aqui, porque senão, se não trocasse, ia estragar de novo, né, ia gerar esse problema aqui no motor. A Érica foi e ligou pro cara. Fulano, seguinte, ó, na hora que a gente foi abrir seu carro, não tem só o problema que eu te falei, XYZ. Tem um outro anterior aqui, que inclusive é a causa desse. Aí o cara falou assim pra ela, por que você não me falou isso quando eu trouxe o carro aqui pela primeira vez? Aí ela respondeu maravilhosamente pra ele. Meu querido, imagina que você vai até mim, eu sou médico, sou cirurgião, e você tá com uma dor no estômago. Eu fiz os exames, né? E eu percebi aqui, abrindo o teu estômago, que, sei lá, você estava com uma hérnia, estava com um pedaço do teu estômago, do seu intestino. Seu intestino estava saltando aqui, estava com uma alça intestinal. Então eu abri você para operar isso. Só que na hora que eu fui abrir essa alça intestinal, eu percebi que o teu parte, sei lá, tô inventando, tá, gente? Parte do teu pâncreas estava sendo pressionado, totalmente pressionado, porque tinha um nódulo ali, uma massa, sei lá, um cisto. Aí, você acha que eu vou parar a cirurgia, eu vou fechar você e vou falar, fulano, ó, eu vou resolver o problema aqui do teu intestino, mas esse cisto que eu não tinha como saber que existia, eu não vou operar não, porque você não pagou por ele. Ou seja, o médico ele vai e resolve, né? Por quê? Porque ele tá vendo que você tá aberto ali. Tô sendo bem simplista na explicação, tá? Mas é super importante você alinhar as expectativas com o teu cliente. Como já aconteceu, também já dei esse exemplo pra gente finalizar aqui, de um pintor que foi me fazer um atendimento que eu achei incrível. Eu queria que ele fizesse uma reforma de uma parede externa da minha casa e eu queria que ele colocasse uma parede de cimento queimado, que eu amo e tal. Como é uma parte externa, eu sei que tem que aplicar grafiato, né? Eu não sou expert, mas eu sou pereirona, de vez em quando faço as coisas em casa. E aí ele chegou, ele olhou aquela infiltração da parede, assim, no cantinho, e eu só queria que ele pintasse. Aí ele falou assim pra mim, Aline, olha, pela infiltração, você já sabe que não é só pintar. Eu vou ter que lixar isso aqui, e pode ser que na hora que eu vá lixar a parede, eu vejo de onde está vindo a infiltração, pode ser inclusive que eu tenha que quebrar, marretar uma parte da parede. Se tiver um cano rompido, pode ser que esse cano seja da rua, a gente tenha que chamar a SEDAI, pode ser que esse cano seja de na sua casa, ou pode ser que não tenha nada, pode ser que tenha sido só uma infiltração que já até secou, mas estofou a tinta. Se for só a pintura, eu vou te cobrar tanto. Agora, se for algo a mais, eu quero só que você se prepare, porque eu vou te mostrar, tudo bem? E aí eu falei, tudo bem. Ele já setou as expectativas dele comigo. Então, se ele abrisse a parede, tivesse algo mais, eu não ia ficar chateada. E não tinha nada, só tinha realmente a pintura. Mas eu achei que era maravilhoso, honesto, íntegro, porque ele falou pra mim que o serviço podia até ficar mais caro. Olha que loucura. E eu vi, sabe o que nele? Honestidade. Eu vi boa vontade. Tá? Então, façam isso pelo cliente de vocês. Se ele não ficou satisfeito com a tua entrega, com o teu serviço, ou era a expectativa que não estava alinhada, ou foi a qualidade, ou foi um atendimento, ou foi algum problema que deu. E aí você vai, tenta reverter, conversa com ele, pega o telefone, liga, sorria no telefone, pratique report. Se você sorrir, a pessoa do outro lado, ela ouve você sorrindo. Doido, né? Mas isso é real. E, obviamente,
Leve o feedback, corra NPS, gente. Você tem que saber quem são os promotores da sua marca, quem são os detratores da sua marca, quem são as pessoas neutras, quem pode falar para você no boca a boca e divulgar mais teu negócio. Boca a boca ainda vende muito. Tem empresa que vende até 55% só no boca a boca, só porque alguém indicou para um outro alguém. Então, se você tem esse relacionamento, colheu o feedback do teu cliente, entendeu o que foi legal, o que ele acha que você pode melhorar, por que ele veio até você, qual que era a expectativa antes, como é que ele está agora, e até coletar um depoimento, maravilhoso. Você ganha esse cliente e ele fica ali fiel a você. Meus queridos, um beijo no coração de todos vocês. Hoje eu resolvi dar um conteúdaço, dar 1 hora aqui de live falando, pra girar um pouquinho a cabecinha de vocês aí, não receber só alguém conversar aqui comigo, mas amanhã, hoje é dia 19, que é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, dia 20, meio-dia, tô aqui, firme e forte, em ponto, tá bom? Se você quiser já antecipar um tema que você quer que eu fale amanhã, ou quer que eu resolva alguma coisa da sua empresa, alguma dúvida que você tem, quiser me mandar o teu link, enfim, você vai fazer o seguinte, vou te dar essa colher de chá, hein? Vai ser uma mentoria antecipada. Vou encerrar a live aqui, vou pegar esse vídeo, vou colocar lá no meu feed, e lá no meu feed você vai colocar assim, hashtag eu quero mentoria, fechou? Eu quero mentoria, hashtag eu quero mentoria, lá no feed, nessa postagem aqui, espera uns segundinhos entre eu terminar e subir lá, demora uns minutinhos. E aí, quando você falar eu quero mentoria, põe hashtag e já me conta, marca o teu Instagram ou o site da sua empresa, ou o que é, me conta, dá linhas bem gerais assim, o que tá pegando, o tema que você quer, se é marketing, se é venda, se você não definiu o teu cliente, se você está com dificuldade de precificar, se você não consegue customizar, diferenciar da concorrência, enfim, é livre, tá? Vou deixar você me desafiar. E aí eu dou uma olhadinha lá no teu negócio, a gente vai conversar em box, fechou? E amanhã você entra aqui comigo. Se quiser também, né? Se não quiser, não precisa entrar, mas já resolvo o teu negócio, tá? Então, encerrando a live, hashtag eu quero mentoria. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã.